Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma alegria te ter aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo talvez um pouco diferente dos outros que eu postei aqui no canal. Eu queria contar um pouco da minha história, quero contar um pouco de quem eu sou. Essa talvez seja uma das grandes incógnitas, né? Sobretudo de quem é seguidora recente, de quem me acompanha nessa nova fase que eu tô na minha vida de empreendedorismo, de negócio e tudo mais, né? Eu ainda não sei se isso aqui vai ser um único vídeo ou se isso aqui vai ser uma série de vídeos, né? Mas eu queria muito o feedback de vocês aqui embaixo sobre esse tema, se vocês têm curiosidade, para que eu possa ir explorando talvez um pouco mais e contando detalhes a respeito de algumas coisas, tá bom? Vamos começar do começo. Eu sou o Kevin, eu tenho 29 anos hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Eu sou natural de Itajaí, Santa Catarina. E embora eu seja do litoral catarinense, né, daquela região ali do lado de Balneário Camboriú e tudo mais, eu seja peixeiro, desde criança eu tive muita influência do que é a tradição gaúcha, né, a tradição do sul do Brasil. Meus pais sempre estiveram muito envolvidos com os CTGs e eu tive a alegria de ser, né, uma curiosidade da vida idiota, mas eu tive a alegria de ser, acho que tricampeão estadual, tanto de declamação quanto de intérprete vocal, também dançava invernada, uma série de questões nesse sentido, ok? Eu sempre fui um aluno muito problemático na escola, mas não problemático no sentido de tirar notas baixas, eu era problemático porque eu tirava notas sempre muito altas, mas o meu comportamento era péssimo, né? Hoje a gente sabe que eu tenho altas habilidades, mas na época era uma desgraça total, porque meu caderno vivia em branco. Era uma outra época também de mundo, né? Não se levava tanto a sério essas questões de autismo, altas habilidades. Não se tinha muito mecanismo, talvez, ou não era tão comum se estudar e falar sobre o tema, né? Então o meu caderno ele vivia em branco e as minhas notas eram sempre muito altas, sempre me destaquei muito, eu sempre me comuniquei muito com todo mundo. Difícil. Dificilmente sentava no começo da sala, eu sempre sentei mais pro fundo, sempre me dei bem com o pessoal da bagunça, mas tirava nota alta, né? Sempre fui um grande comunicador, sempre me comuniquei muito bem no colégio. Então, apresentações e tudo mais, eu sempre me destacava muito e as pessoas queriam fazer trabalho comigo, não porque eu era uma pessoa legal, mas porque eu era inteligente, aplicado, fazia as coisas, falava bem e aí dava para arrastar um pouco todo mundo na nota, que é uma questão interessante, tá? Eu sempre quis fazer psicologia como faculdade, acabei fazendo serviço social, não terminei, e também gestão de RH, não terminei, né? Eu comecei a minha carreira no mercado de trabalho como office boy, aos 16 anos. Queria ter começado a trabalhar antes, mas a legislação brasileira não permitia, né? Eu acho que ainda tive um período de jovem aprendido, não lembro se foi antes ou depois disso, mas eu era office boy dentro de uma contabilidade, e essa contabilidade tinha cursos de formação. E aí eu acabei fazendo um curso de departamento pessoal. E quando eu fiz 18 anos, 17 para 18 anos, eu comecei a estudar autoescola ali, fazer autoescola, e eu conheci uma pessoa que trabalhava na contabilidade. E aí nessa época eu já estava num outro emprego, eu já estava trabalhando numa holding, se eu não me engano. Não, nessa época eu estava ainda de office boy. E aí me chamaram para trabalhar dentro de uma contabilidade, né? Trabalhei também numa holding de 6 empresas, eram 2 transportadoras, 2 postos de gasolina e 2 lanchonetes. Hoje está muito maior, é o Posto Parada dos Amigos, lá de Itajaí, Santa Catarina. Sou muito amigo do Jefferson até hoje, sou muito grato por tudo que ele me ensinou. Então, ali dos 16 aos 18 anos, eu tive 3 trocas de trabalho, né? Isso aqui já mostra um pouco de como seria o meu futuro, embora eu não tivesse muita noção. Depois de muito tempo, uma pessoa me falou, né? Se não me engano, foi o Padre Paulo. Ele me disse que eu não tinha perfil para trabalhar para os outros, né? Que em algum momento eu ia acabar criando alguma coisa minha, ia acabar fazendo algo meu, né? E foi o que aconteceu, de fato. Aos meus 18 anos, né, eu saí de casa para ir para o Rio Grande do Sul e troquei totalmente, uma guinada de carreira muito louca, assim, porque eu já estava meio que consolidado ali com parte de RH, já estava na faculdade, tranquei e fui para o Rio Grande do Sul, onde eu fui secretário episcopal, secretário de Dom Antônio Carlos Rossi Keller, e mais ou menos nessa época eu já estava muito presente na internet como influenciador, né? Lá eu potencializei essa ação porque eu tinha mais tempo, isso permitia, o ambiente permitia que eu me dedicasse mais a isso. Mas sempre tive muito presente na internet, numa outra fase da internet, numa fase em que o Facebook funcionava muito e eu escrevia muito, né? Curiosidade sobre mim, eu escrevo desde muito pequeno. Então, eu entrei na escola já alfabetizado,
E desde muito pequeno eu escrevia sobre, por exemplo, a Revolução Farroupilha, escrevia poemas, escrevia poesias, né? Então, escrever sempre foi um ponto muito forte, eu sempre gostei muito disso. Bom, sabendo disso, eu acabei me dedicando muito ali à internet, escrevi muito, viralizei muitos posts, né? Teve uma vez, inclusive, que a gente viralizou um post, né? Cara, isso era o quê? 2000, não, 2000 cacetada. Se eu tô com 29 anos, isso era ali com meus 17, 18 anos, tem mais de 10 anos. Então era 2014, 2015, mais ou menos. Eu cheguei a viralizar um post que me deu mais de 50 mil seguidores no Facebook, curtidas no Facebook, né? Que era curtir a página para poder ser seguidor de um dia para o outro. Sobre um caso que aconteceu. Fui youtuber, né? Youtuber católico, era influenciador, numa época em que ser influenciador não era algo muito rentável, não era muito bom, e sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte, né? A personalidade forte é a forma de dizer que eu sou um boçal, e que eu sou um estúpido com a maior parte das pessoas, essa é a grande realidade. Então, sempre fui uma pessoa muito dura com os outros, porque eu sempre fui muito duro comigo mesmo. E conheci o professor Olavo de Carvalho muito cedo, ele meio que moldou a forma com que eu me comunicaria no futuro, né? Então, boa parte da forma que eu me comunico hoje foi por ter tido contato muito cedo com o professor Olavo, né, com o TroutSpeak, com o COF logo em seguida, com formações e com os alunos dele posteriormente. Minha comunicação foi meio que moldada nesse ambiente, né? Então, aos 18 anos de sair de casa, vou para o Rio Grande do Sul, conheço a Dailane, que é minha esposa, e ela morava no Rio de Janeiro, conheci ela pelo Twitter, hein? Ó, conheci ela pelo Twitter, fui para o Rio de Janeiro, né? Conheci ela, a gente começou a namorar à distância, nos casamos quando eu tinha 20 anos, e logo em seguida veio o nosso primeiro filho, o Bernardo. E aqui talvez tenha uma curiosidade sobre a minha forma de empreender. Já nessa época eu tinha um e-commerce, eu tinha uma loja de livros onde eu vendia livros online e eu era pregador também, né, da Renovação Carismática Católica, não só da Renovação, porque eu acabei tendo vários desentendimentos e fui saído da Renovação Carismática. Então, eu palestrava em todo o Brasil, viajava quase todo final de semana para palestrar. Tinha um e-commerce de livros, numa época que não se rodava tráfego pago, era só o orgânico do 12, né? E quando eu ia palestrar, pregar, eu levava os meus livros ali para poder vender, né? É basicamente disso que a gente vivia no começo do nosso casamento. Só que nesse período a gente teve um problema. Eu fui uma pessoa que cultivou muitas inimizades ao longo da minha jornada como comunicador, né? Justamente por ser muito duro, ser muito áspero com as pessoas, eu diria, né? Vamos usar essa palavra. Acabei colecionando muitas inimizades. E aconteceu da minha esposa engravidar antes do casamento, né? Quando a gente estava distribuindo os convites do casamento, a gente descobriu que ela estava grávida, né? Já estava com tudo certo, tudo marcado. Mas bom, a gente precisou esconder aquilo ali, né, até o casamento. E cara, foi incrível, porque você olha as fotos do meu casamento, a Dailane não tem barriga. Mas no dia seguinte ela ficou com um barrigão enorme, assim, parecia que o Bernardo tava querendo sair. Tava se escondendo, esperando só um momento para aparecer. E por ter cultivado muitas inimizades, por ter cultivado muitos problemas, eu acabei sendo rechaçado, né? Sofri um grande cancelamento aí na internet, foi uma pancadaria virtual gigantesca, foi muito duro assim para nós, o que acabou me prejudicando nesse meu negócio de e-commerce e num segundo ponto foi justamente o fato de que a minha agenda foi praticamente toda cancelada, eu parei de pregar, parei de palestrar. Isso aqui é um ponto interessante que eu acho que se repete até os dias de hoje, né? Eu acho que meio que todo mundo que está envolvido de alguma forma com o catolicismo, ou com a bolha conservadora, ou qualquer coisa nesse sentido, seja com religião, tem a síndrome dessa perfeição, né? De que as pessoas elas não podem errar, não podem ser maculadas. Eu sofri disso muito tempo, colhi as consequências disso. Mas hoje eu fico me perguntando, eu olho pra trás e fico assim, cara, eu fui julgado pra cacete por ter um filho antes do casamento e tudo bem, porque eu era um escroto com todo mundo. Mas o que que as pessoas esperavam que eu fizesse naquela época, né? Elas, sei lá, imaginavam que eu deveria abortar a criança porque foi antes do casamento, não dá pra entender qual que é a lógica disso. Bom, minha agenda foi praticamente toda cancelada, parei de tocar as pregações, meu e-commerce parou de funcionar, parou de vender e a gente precisou se virar. Nessa época eu morava com a minha sogra e o meu sogro, né? Meu sogro falecido hoje, morreu na pandemia, Deus o tenha. E nós precisávamos se virar, porque era eu, a minha esposa, o Bernardo,
e meu sogro e minha sogra, e a minha cunhada morando na mesma casa, lá no Rio de Janeiro. A gente precisava se virar, já não podia mais pregar, já estava meio difícil assim a vida nesse sentido. E aí eu comecei o meu segundo negócio. Meu primeiro negócio foi o e-commerce, né? Na verdade, o meu negócio zero foi conteúdo, então sempre produzi muito conteúdo, nichado, mas produzia. Meu segundo negócio foi um e-commerce, uma loja de livros, né? E o meu terceiro negócio foi uma loja de doces, que é uma forma bonita de dizer que a minha esposa fazia docinhos à noite e eu saía vendendo os comércios no Rio de Janeiro de dia. E a gente vivia basicamente disso, né? Então, docinhos ali a R$ 2, R$ 3. Foi um período. Não vou dizer que foi um período duro, mas foi um período complexo, assim, pra gente, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma situação financeira muito confortável, muito diferente do que a gente já teve. Acho que eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei hoje, né? Olhando pra trás. Eu imaginava que eu ia ter algum tipo de sucesso, mas não o sucesso que eu tive, na velocidade que eu tive e como as coisas aconteceram da forma que aconteceram, né? Por estar muito envolvido com o catolicismo, eu acabei fazendo muitos contatos, além das inimizades, eu sempre fui muito diplomático, tive uma capacidade de circular em vários ambientes durante um período de forma muito tranquila, e isso me rendeu ali coisas para o futuro que talvez eu fale isso mais para frente. Mas boa parte do início do meu casamento foi assim, né? A Dailane fazia doces na parte da noite, uns docinhos. Acho que tem um Instagram disso até hoje, chama-se Melículos Doces, alguma coisa nesse sentido. Se o Instagram não excluiu, deve ter. A Dailane fazia os docinhos, né? Eu saía vender, às vezes ela ia comigo, e era basicamente isso. Não, não tem mais. E era basicamente isso que a gente fazia, né? A gente vivia disso. E contava muito com a providência, porque eu pude ver ali o dinheiro sendo multiplicado várias vezes que a gente ia no mercado, né? Então, poxa vida, acontecia de, sei lá, em 2, 3 dias juntar R$ 200, R$ 300, ia no mercado, fazia compra e, cara, era impensável fazer uma compra com aquele valor. E realmente era algo da providência que acontecia, que aquele dinheiro se multiplicava e dava certo, né? E dava certo. Então, foi bem legal esse período, foi bem interessante, de muito aprendizado. Isso me abriu muitas portas. E depois a gente teve uma fase que a gente começou a vender empadão. Que a minha sogra, a Dailane, aprendeu a fazer empadão com o meu sogro. O empadão dele era muito bom. E aí a gente começou a vender empadão também. Então, além dos docinhos, a gente vendia empadão. Tinha um carro que o meu sogro comprou com o dinheiro que ele recebeu de uma rescisão, que era um Classic a gás, que no Rio de Janeiro os carros são a gás. Eu morava no Rio nessa época, né? Então, ó, nasci em Santa Catarina, morei no Rio Grande do Sul e fui pro Rio de Janeiro, morei lá. Então, lá a gente vendia empadão daí. Depois de uma época, começou a vender os empadões, mas não deu muito certo. Dava muito trabalho para fazer, era mais fácil vender os docinhos propriamente dito. Depois disso, aconteceram uma série de questões. Eu fui convidado para fazer um trabalho como meio que diplomata, né? Um trabalho diplomático, que eu não vou falar nesse vídeo porque a gente já passou aqui de 12 minutos. Eu acho que já tem bastante coisa aqui da minha vida que vocês entenderam. E, cara, talvez eu dê sequência a uma série de vídeos nesse sentido, mas eu queria ver os comentários de vocês aqui embaixo, né, sobre isso, sobre esse tema, sobre se vocês têm interesse de saber disso, que daí eu vou gravando outros conteúdos no decorrer dos próximos dias para deixar isso aqui documentado, tá bom? É isso então, muito obrigado pela atenção. Eu tô aqui da maneira mais informal possível, porque eu acabei de chegar da academia e eu queria gravar isso aqui para vocês. Eu acho que vale a pena documentar a minha história, vale a pena documentar a minha jornada. Isso, inclusive, é um exercício para que eu me lembre quem eu sou, né? Nunca esqueça de onde eu vim, nunca esqueça quem eu sou, nem por que eu faço as coisas que eu faço. Hoje em dia na internet é muito fácil você olhar para uma pessoa bem-sucedida e dizer que tudo foi fácil na vida dela, né? E às vezes a gente se acostuma mal também com o dinheiro, com tudo que acontece, e a gente se esquece que o outro lado é ruim e que a gente já passou por isso e que nós somos fruto de uma série de decisões que nós tomamos no nosso passado, uma série de aprendizados, e isso é muito importante. Então, é isso. Comentem aqui embaixo e é isso aí. Vambora. Pau na cachorrada.